Você já se perguntou como seria ficar preso em um trem durante a noite, em meio a uma floresta escura, com uma lua cheia no céu e uma criatura misteriosa à espreita? No vídeo de hoje, vamos explorar o aterrorizante filme O Uivo, de 2015, onde um simples turno noturno se transforma em um pesadelo horrível. Fique conosco para descobrir cada detalhe dessa história de sobrevivência e medo. O filme inicia em uma estação de trem em Londres, onde o guarda Joe está terminando seu turno. Ao chegar ao seu armário, ele encontra uma carta dizendo que não conseguiu a promoção que havia solicitado. Furioso, ele amassa o papel, e o supervisor aparece, pedindo para Joe cobrir o turno da noite, pois o guarda noturno está doente. Inicialmente Joe quer recusar, mas acaba aceitando ao perceber que sua paixão Ellen será a atendente do carrinho de lanches naquela noite. Após a partida do trem, Joe começa a inspecionar os bilhetes dos passageiros. A maioria colabora e mostra seus bilhetes. Mas alguns passageiros ficam irritados e tratam Joe mal por fazer seu trabalho. Uma senhora deixa sua bengala cair, e quando Joe a ajuda, ele se assusta com um rosnado repentino, mas é apenas o cachorro da mulher. Uma outra passageira, Kate, afirma ter perdido seu bilhete e se irrita quando Joe a multa. Em um canto, Billy troca de roupa e veste algo mais confortável. Joe vê que a porta do banheiro está com um aviso de fora de serviço e que há água saindo por debaixo dela. Quando Joe encontra Ellen, ele finalmente tenta convidá-la para sair, mas Ellen o rejeita. A presença do passageiro Paul, que está observando, torna a situação ainda mais constrangedora para Joe. Durante as próximas horas, o trem viaja tranquilamente sob a chuva e a lua cheia, com passageiros desembarcando em cada estação até que restam poucos a bordo. Quando o trem chega a uma floresta, um guincho alto ecoa pelos vagões e o trem para. Joe atravessa os vagões para descobrir o que aconteceu e vê uma sombra atrás de uma porta. Mas quando está prestes a abri-la, se assusta com o som dos alto-falantes. O condutor do trem anuncia que eles atingiram algo na estrada e pede aos passageiros que permaneçam calmos enquanto procuram resolver a situação. Joe finalmente abre a porta e descobre que o carrinho de Ellen está caído no chão. Ele tenta levantá-lo, mas não consegue. Então, Adrian acaba ajudando. Joe encontra 2 conjuntos de chaves no chão e se surpreende ao saber que ambos pertencem a Adrian. Muitos passageiros estão em pânico. Então, Joe faz o possível para acalmá-los. Ele também tenta contatar o motorista Tony pelo rádio, mas não obtém resposta. Então usa os alto-falantes para pedir paciência aos passageiros. Enquanto isso, Tony sai do trem para verificar o que aconteceu e descobre que eles atropelaram um cervo, que agora está preso nas rodas. Ele tenta puxá-lo, mas não tem força suficiente. Nesse momento, Tony ouve um barulho atrás dele, e ao se virar, uma criatura misteriosa o ataca e começa a devorá-lo. Seu sangue espirra em uma janela, mas a chuva o lava antes que os ocupantes do vagão possam perceber. No trem, Joe se cansa de esperar e usa suas chaves para entrar no carro de controle, apenas para descobrir que não tem ninguém lá. Ele então olha para fora, mas não vê Tony. Após pedir a Ellen para manter os passageiros calmos oferecendo alguns lanches grátis, Joe dá uma olhada mais longa para fora, mas ainda não encontra nada. Joe liga para a equipe de resgate da empresa, que explica que estão atrasados devido à tempestade que causou muitos acidentes. O sinal do telefone está fraco e cheio de estática, mas Joe consegue entender que chegarão dentro de 4 horas. Em seguida, Joe informa aos passageiros sobre o tempo estimado de espera pelo resgate, causando um alvoroço. Quando ele diz, então, que o maquinista desapareceu, as reclamações aumentam, então Adrian grita para acalmá-los. Ele sugere que caminhem até a próxima estação para pedir ajuda, já que seus telefones não têm sinalê. Joe tenta explicar que é perigoso e ele pode perder o emprego, mas os passageiros se unem contra ele e ele não tem escolha a não ser concordar em ser o guia. Após Joe destrancar a porta, o grupo sai em fila, caminhando ao lado do trem, sem saber que alguém os observa da floresta. Eventualmente, eles ouvem algo se movendo entre os arbustos. Então, Joe e Ellen vão investigar. Para seu choque, encontram o corpo mutilado de Tony no chão. A dupla retorna imediatamente e diz aos passageiros para voltarem ao trem, enquanto uivos e rosnados podem ser ouvidos à distância. Leva alguns segundos para Joe destrancar a porta, e todos entram correndo, assustados. Um casal de idosos é mais lento devido à idade e, quando finalmente entra, um monstro consegue morder a perna de Jenny. Ele a sacode entre as portas, antes que o grupo consiga puxá-la para dentro e trancar o vagão. Jenny é levada para um assento, onde Ellen lava o ferimento com água e o enrola o melhor que pode. Billy e Matthew tentam olhar pela janela com uma lanterna, mas não conseguem ver nada lá fora. Quando Joe verifica a porta para se certificar de que está bem trancada, o monstro bate no vagão e rosna. Então o grupo decide ficar o mais quieto possível. Eles podem ouvir as garras da criatura arranhando o vagão e esperam até que os uivos sejam ouvidos longe do trem para falar novamente. Joe vai ao carro de controle para tentar usar o telefone do trem,
mas não há sinal. Nesse momento, Billy se junta a ele e revela que é estudante de engenharia. Ao olhar para os controles, ele percebe que há um vazamento de combustível que causou a divisão da linha quando o trem bateu. Se não consertarem, nunca conseguirão se mover. Lá fora, a antena do trem está quebrada, sugerindo que a criatura a danificou. Joe explica a situação aos passageiros, que começam a discutir sobre que tipo de animal os está atacando. Adrian diz que é um urso, mas Nina aponta que ursos não uivam. Jenny afirma que não era um animal, mas algo mais humano, embora todos acreditem que é o choque falando. De repente, eles ouvem ruídos em outro vagão e se preocupam que o monstro esteja tentando entrar. Joe pega um extintor de incêndio e vai com Billy e Adrian investigar. Eles atravessam o vagão com cuidado e descobrem que o barulho vem do banheiro. Quando Adrian se prepara para atacar, Joe destranca a porta, apenas para ver Paul cair no chão. Acontece que ele estava preso lá desde antes do acidente. Os 4 homens retornam ao grupo e Paul é informado de toda a história, mas em vez de se assustar com o monstro, fica triste por ter perdido sua parada. Algum tempo depois, eles verificam o ferimento de Jenny e percebem que está piorando, além de ela estar com febre. Kate nota que Nina é jovem e está assustada, então conversa com ela para confortá-la com histórias sobre sua própria filha. De repente, a criatura começa a bater na porta novamente e em seguida pula no teto, fazendo as luzes do trem falharem. Nesse momento, o telefone de Nina recebe sinal e ela recebe uma ligação de sua mãe, mas ao tentar pedir ajuda, a criatura irrompe pela janela. Ela agarra Nina pelas pernas e a arrasta para fora enquanto ela grita. Então Kate tenta segurar sua mão para ajudá-la. No entanto, Matthew a puxa para trás, pois ela também teria sido capturada. Eles ouvem a besta mutilando Nina no teto e seu sangue pode ser visto nas janelas. Aterrorizado, o grupo corre para se esconder em outro vagão e Kate entra em pânico porque ninguém quis salvar Nina. Uma discussão começa até que Ged, marido de Jenny, grita para fazer todos calarem a boca e lembra que devem trabalhar juntos para sobreviver. O trem tem uma caixa de ferramentas. Então os passageiros começam a trabalhar para barricar cada ponto de entrada do vagão com peças do próprio trem. O tempo passa e todos ficam mais deprimidos a cada minuto. Jenny e Kate percebem que não sabiam o nome de Nina e Jenny admite que nunca conseguiu ter filhos, embora quisesse. Em um canto, Adrian conversa com Joe, explicando que tem 2 conjuntos de chaves porque tem um bom lugar para sua família e um apartamento secreto para suas aventuras ilícitas. Ele acredita em fazer o que for necessário para sobreviver, mesmo que não seja agradável, e pede a Joe para se juntar a ele para escapar, deixando os fracos para trás. Antes que Joe possa responder, Jenny vomita muito sangue e até 2 dentes são. Outra discussão começa sobre o que fazer, mas é interrompida quando Joe percebe que Paul está desaparecido. A barricada foi movida e Adrian quer colocá-la de volta no lugar, mas Joe e Billy o convencem a dar-lhes 1 minuto para encontrar Paul. Joe entra no outro vagão e encontra Paul preso no banheiro novamente. Enquanto Joe tenta abrir a porta, a luz do banheiro quebra e a besta entra pelo teto para atacar Paul. Joe tem que recuar quando a porta é danificada durante o ataque e logo o sangue começa a sair pelos buracos resultantes. Ele dá uma olhada rápida por um buraco e fica horrorizado ao ver o corpo moribundo de Paul. Então, ele tenta voltar para o outro vagão, apenas para descobrir que Adrian bloqueou a porta. Falando em Adrian, ele ouve o barulho e decide sair do trem para se salvar, removendo a barricada na porta de embarque. No entanto, está trancada e Joe tem a chave. De volta a Joe, ele continua empurrando a porta enquanto observa o monstro se aproximar do corpo de Paul. Joe finalmente consegue empurrar a porta, mas a criatura já está quase alcançando-o. No último instante, os outros passageiros finalmente conseguem abrir a porta e puxam Joe para dentro do vagão antes de fechar a porta novamente. Enquanto o grupo acumula o máximo de itens que consegue, infelizmente a criatura é muito poderosa e rompe a barricada, deixando Ellen paralisada de medo. Felizmente, Joe age rapidamente e a remove do caminho antes que o monstro a ataque. A criatura então investe contra Joe e enquanto ruge em seu rosto, Ellen a apunhala. A criatura imediatamente se volta para Ellen, lançando-a longe, o que permite que os rapazes pulem sobre ela por trás e comecem a espancá-la e apunhalá-la com qualquer objeto à disposição. Billy é agarrado pelo pescoço e pressionado contra o teto, mas é solto quando Adrian atinge o ferimento da criatura com o extintor de incêndio. Nesse momento, Matthew chega com um machado de incêndio e começa a golpear o monstro repetidamente até matá-lo. Kate precisa puxar Matthew de volta quando ele entra em colapso. Pouco depois, o grupo examina a criatura mais de perto e nota um anel em seu dedo. Como Jenny havia mencionado, ela parece muito humana,
levando Matthew a concluir que é um lobisomem. Adrian lembra que pessoas mordidas também se transformam. E agora todos desconfiam de Jenny. Enquanto alguns passageiros cobrem o corpo, Ged conta a história de um trem que descarrilou na área muitos anos atrás. As autoridades encontraram muitos corpos desaparecidos e outros mutilados, mas nunca uma explicação. Ged conclui que o lobisomem os matou naquela época também. Nesse momento, a criatura acorda e uiva, levando Joe a bater imediatamente em seu rosto com o extintor de incêndio. Na floresta, outros lobisomens ouvem o uivo de seu líder morrendo. De repente, o rosto de Jenny começa a mudar, e ela também rosnar. Adrian quer matá-la antes que ela se transforme completamente, mas Ged não permite. Os outros passageiros também o empurram para trás, mas Adrian resiste, recusando-se a desistir. Ele se solta e começa a estrangular Jenny, até Joe derrubá-lo com um soco. Então, o grupo decide amarrar Adrian e Jenny com cintos. Em seguida, eles elaboram um plano. Billy tentará consertar o trem e ensina Ellen quais botões apertar para saírem dali assim que o trem funcionar. Joe faz um discurso pelo alto-falante, tentando manter a esperança de todos. Matthew e Billy descem do trem e rapidamente encontram o vazamento. Enquanto Billy se posiciona sob o trem para consertá-lo, Matthew fica de guarda. Kate revela que ela e Adrian tiveram uma noite juntos algum tempo atrás, mas Adrian não se lembra. Jenny começa a ter dificuldade para respirar e Adrian insiste que devem fazer algo antes que seja tarde demais. Nesse momento, Matthew ouve um barulho na floresta e vai investigar, deixando Billy sem luz. Na floresta, Matthew ouve Nina pedindo ajuda e segue sua voz, encontrando seu corpo no topo de uma árvore, sendo devorado por um lobisomem. Aterrorizado, Matthew tenta fugir, mas logo é cercado por lobisomens. Ele tenta se defender com seu machado, sem sucesso, e é atacado e devorado vivo. No trem, todos ouvem os gritos de Matthew, enquanto ele morre, seguidos por um uivo alto. Jenny fica paralisada e Adrian continua pedindo a Kate para matá-la. Billy finalmente conserta o trem e as luzes se acendem. Então Joe e Ellen tentam entender os controles. Logo os lobisomens se aproximam do trem, forçando Billy a se esconder até que os monstros se afastem. Infelizmente, eles aparecem na janela da frente e assustam Ellen e Joe, que finalmente ativam o trem. Billy precisa se segurar no trem novamente para não ficar para trás. De repente, Jenny completa sua transformação e Kate corre para soltar Adrian, antes que Jenny se liberte com sua nova força. Adrian tenta ajudar Ged, mas Jenny o derruba. Nesse momento, outro lobisomem aparece na porta e agarra Kate, que grita por ajuda. Adrian a chuta para fora do trem, junto com o lobisomem. O trem acelera, deixando Kate para trás, rapidamente se tornando presa dos lobisomens. Enquanto Ged tenta fazer sua esposa recobrar a razão, Adrian luta contra Jenny novamente, atingindo-a com uma chave inglesa. Furioso, Ged o soca antes que ele possa matá-la. Jenny então salta sobre seu marido e morde seu pescoço, fazendo o sangue jorrar. Enquanto Jenny tenta atacar Adrian, Billy luta para se segurar e acidentalmente quebra os reparos, parando o trem novamente. Joe e Ellen correm para fora do carro de controle e esfaqueiam Jenny antes que ela possa matar Adrian. Um Joe furioso ataca Adrian, mas Ellen o impede. Os lobisomens aproveitam a oportunidade para entrar no trem, e Joe e Ellen correm para trancar a porta. Adrian percebe que teria uma chance melhor de escapar se alguém ficasse para trás como isca, então derruba Joe. Isso não é suficiente para deixá-lo inconsciente, e Joe imediatamente revida, iniciando uma briga. Enquanto os homens lutam, Ellen pega um pedaço de metal afiado e corta Adrian até ele soltar Joe. Enquanto Ellen cuida de Joe, Adrian bloqueia o caminho e pega as chaves da porta antes de pular para fora do trem. Os lobisomens cercam rapidamente a dupla, mas antes que possam atacar, Billy aparece com uma bomba molotov. Ele a joga em um dos lobisomens, iniciando um incêndio. Dentro do trem, Billy acende uma tocha e afasta os monstros para o outro carro, dando a Joe e Ellen um pé de cabra. Isso permite que eles forcem a porta e pulem para fora do trem enquanto Billy é capturado e morto. Ellen e Joe correm pela floresta, ouvindo os lobisomens atrás deles. Decidindo que é tarde demais, Joe beija Ellen antes de se sacrificar como distração. Chorando, Ellen encontra uma rota de fuga enquanto Joe luta contra os lobisomens com o pedaço de metal, conseguindo esfaquear um deles. Apesar de sua luta, ele é dominado e mordido. Momentos depois,
Ellen chega à próxima estação de trem com a etiqueta de nome de Joe na mão. Enquanto isso, Adrian continua correndo e encontra algumas roupas no chão. De repente, os lobisomens o cercam e um Joe recém-transformado salta para atacá-lo. Obrigado por assistir. Se gostou do resumo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Isso ajuda muito na criação de mais conteúdos como este. Até a próxima!